Olá, meu nome é Emily. Hoje eu vou estar falando sobre um ingrediente ativo, o amicarbazona, encontrado em alguns herbicidas. O amicarbazona é um herbicida pertencente ao grupo químico das triazolinonas. Ela pode ser descrita como um herbicida seletivo, sistêmico e de controle pré ou pós-emergência de ervas daninhas e gramíneas. Seu mecanismo de ação atua na inibição do fotossistema 2. No ambiente, ela pode ser encontrada dessa forma, como mostra a foto. Mais para frente será mencionado sobre o que é um herbicida seletivo, sistêmico e também sobre o seu mecanismo de ação. Falando agora sobre as propriedades físico-químicas do amicarbazona, podemos encontrar essa tabelinha. E ela descreve alguma dessas propriedades, como a solubilidade em água, que é a abundância do herbicida na fase aquosa, quando a solução está em equilíbrio com o composto puro em seu estado de agregação a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera. Ela indica a quantidade de água necessária para dissolver o herbicida. Já a pressão de vapor, ela é o estado de vapor do herbicida, em equilíbrio com a sua fase condensada, seja ela líquida ou sólida. Ela indica a pressão necessária para o herbicida evaporar. A constante de dissociação eletrônica, o pKa, ele é o potencial de dissociação de um herbicida ácido ou básico em meio líquido, em relação ao pH do meio. Ele indica a capacidade do herbicida em formar íons em solução. O log de KOW indica a afinidade do herbicida com compostos orgânicos. Já o KOC, que é o coeficiente de sorção, ele indica a afinidade do herbicida com a fase sólida do solo. A meia-vida do amicarbazona no solo é de 3 a 6 meses. Isso depende das condições do solo e do clima, como também da dose aplicada, do tipo e textura do solo, do teor de matéria orgânica e da quantidade de chuva. Herbicidas com alta solubilidade em água e baixo KOW e KOC podem ser recomendados para aplicação em solo seco, que é o caso do amicarbazone. É possível encontrar no mercado vários herbicidas com o ingrediente ativo amicarbazona. Eu trouxe dois. Esse primeiro é vendido com a denominação de magneto e ele deve ser aplicado na forma de pulverização na cultura recomendada. Dentre os herbicidas registrados para cana-de-açúcar, o amicarbazona é um dos mais importantes. Mas para sua efetividade, o herbicida deve ser aplicado, absorvido, translocado e redistribuído pelas plantas, para que então ele chegue até o sítio de ação em quantidade suficiente para ser fitotóxico. O tipo de formulação do magneto é em suspensão concentrada e sua classificação toxicológica é na categoria 4. E a sua periculosidade ambiental é na classe 3. Como podemos ver, ele atua na cultura da cana-de-açúcar e as plantas daninhas são essas 4 principais: o melão de São Caetano, corda de viola, mamona, a mucuna preta. Para cada uma delas tem uma dose recomendada, que no caso aqui foi de 1,5 a 2,8 litros por hectare para todas essas ervas daninhas. Esse daqui é o herbicida Dynamic, que também contém o princípio ativo amicarbazone ou amicarbazona. Essas ervas daninhas listadas na tabela são apenas algumas. Tem várias outras que respondem de modo eficaz ao herbicida. O Dynamic ele deve ser aplicado de modo uniforme
podendo a vazão ser de 200 a 400 litros por hectare de calda. Na aplicação, deve-se evitar sobreposições, para não causar um aumento na concentração do produto, e aí então ele fica acima do recomendado, podendo prejudicar a cultura de cana-de-açúcar. O seu tipo de formulação é granulado dispersível e a classificação toxicológica é número 2 e a periculosidade ambiental é 3. Podemos observar que após a aplicação de um herbicida, algumas plantas morrem e outras não. Isso se deve pela seletividade, que é a capacidade de um herbicida em eliminar plantas daninhas em uma determinada cultura, sem reduzir a produtividade. Várias culturas podem apresentar seletividade devido à rapidez que metabolizam os herbicidas, através de reações oxidativas ou hidrolíticas, seguidas por conjugação com açúcares ou peptídeos e sequestramento vacuolar dos produtos polares, ao passo que em plantas daninhas essas reações de desintoxicação se processam de forma mais lenta. Uma planta capaz de tolerar um herbicida é capaz de alterar ou degradar a estrutura química do mesmo, através de reações que resultam em substâncias não tóxicas. A seletividade, ela depende de vários fatores, um dos quais se relaciona com a habilidade da cultura de compor ou metabolizar a molécula do herbicida antes de sua ação, e que a planta daninha não tenha capacidade de fazê-lo. Dessa forma, a cultura sobrevive e a planta daninha morre. A seletividade do amicarbazona também pode estar associado ao menor consumo de água pelas plantas de cana-de-açúcar, quando comparadas com as ervas daninhas presentes no mesmo ambiente. Então, isso quer dizer que as plantas daninhas elas vão absorver uma quantidade maior do herbicida comparado com o cultivar cana-de-açúcar. Os sintomas observados dos inibidores da fotossíntese 2, que é o caso do amicarbazona, incluem a clorose internervurais e das bordas das folhas, e após um período ela vai formar uma necrose generalizada da folha. O herbicida sistêmico é aquele que se movimenta e que é conduzido no interior da planta. A mobilidade do amicarbazona é predominante no xilema. Ele é especialmente absorvido pelas raízes, por isso é aplicado preferencialmente no solo. No entanto, ele pode ser absorvido pelas folhas, permitindo a sua aplicação em pós-emergência. O grupo químico pertencente pelo amicarbazone, que é o grupo das triazolinonas, eles são herbicidas de bases fracas, que controlam tanto folhas largas quanto folhas estreitas. Dessa forma, podem ser aplicados tanto em pré-emergência quanto em pós-emergência precoce. Quando aplicado em pré-emergência, ele é absorvido pelas raízes e se transloca via xilema, pelo fluxo de transpiração. E quando aplicado em pós-emergência, ele atua como herbicida tópico, ou seja, de contato, devido à rápida ação da planta. Os herbicidas são classificados por grupos químicos e de acordo com o seu mecanismo de ação. O amicarbazona é um herbicida inibidor da fotossíntese. Ele atua mais especificamente sobre a taxa de transporte de elétrons no fotossistema 2. Então, o mecanismo de ação do amicarbazona é a inibição do fotossistema 2, inibindo a fotossíntese das plantas e o transporte de elétrons, além de paralisar a fixação de CO2 e NADPH2, os quais são elementos essenciais ao crescimento das mesmas. A morte das plantas, entretanto, ocorre devido à peroxidação de lipídios e proteínas, promovendo a destruição das mesmas e perda de clorofila. Então, basicamente é esse o mecanismo de ação. Como mostra a imagem,
O amikarbazol entraria na classificação C1, que seriam os herbicidas inibidores da fotossíntese. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada.